Estamos de volta com o Rádio Livre nessa semana do Dia das Crianças. No próximo sábado a gente comemora esse dia simbólico, né, que é o Dia das Crianças. Para muita gente, para muitos pais, todo dia é o Dia das Crianças. Para quem tem aquele filho, não é, que dá um pouquinho mais de trabalho, para quem tem aquele filho mais amoroso, mais carinhoso, não importa, não é? Filho é sempre importante e a gente vai falar disso agora, um tema muito bacana, com uma educadora que é especializada em disciplina positiva. E nós vamos falar sobre inteligência emocional paterna, por isso eu peço a sua atenção para a nossa conversa com a Thelma Abraão. Como vai, Thelma? Boa tarde. Oi, Thelma, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda aqui ao Rádio Livre. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Thelma, sobre a inteligência emocional paterna. O que é a inteligência emocional paterna? Na verdade, a inteligência emocional, ela serve para todos os seres humanos, né? Tanto para pais, na relação com os filhos, na relação com os amigos no trabalho. Hoje em dia a gente fala muito em educação respeitosa, né? Em educar os filhos de uma forma mais assertiva, mais respeitosa. Mas o que eu sempre falo é que antes da gente conseguir educar os nossos filhos de uma forma mais respeitosa, a gente tem que passar por uma reeducação emocional dos pais, né? Porque como que a gente vai conseguir parar de gritar, parar de bater, parar de punir, se a gente não consegue lidar com as nossas próprias emoções, né? Então, é muito importante o pai olhar para dentro, reconhecer as dores da própria vida, da própria infância, não repetir comportamentos que muitas vezes ele fala, meu pai me batia, né? Eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, e quando ele vê, ele está fazendo igual. Gritar, perder o controle. Então, a inteligência emocional é muito importante para a gente conseguir equilibrar razão e emoção, né? A gente não consegue controlar uma emoção, mas consegue escolher a nossa reação em relação a essa emoção. Thelma, a inteligência emocional, ela faz parte da disciplina positiva? Não, a disciplina positiva, na verdade, é um conjunto de ferramentas, uma forma de educar com muito mais equilíbrio, né? Sem eu estar nos extremos, sem eu estar sendo muito permissiva ou sem estar sendo muito autoritária. A disciplina positiva é a gente aprender a educar de uma forma firme e gentil ao mesmo tempo, né? Com respeito, sempre levando em consideração o que a criança pensa, o que ela sente, e também colocando limites de forma clara. A disciplina positiva, ela busca formar crianças para se tornarem adultos capazes, responsáveis, resilientes, com boa autoestima. Para a gente conseguir isso, a gente tem que levar em consideração quem é essa criança, né? Que é o nosso filho. Agora, Thelma, quando os pais se deparam com aqueles filhos que muitas vezes dão um trabalho danado, não é? São chamados filhos arteiros, aqueles filhos terríveis. Birra, né? Birra, tem tudo, não é? Tem muitos pais que têm esse tipo de problema. Como é que a inteligência emocional entra em ação numa hora como essa? Olha, na verdade, você tocou num assunto importante que são as birras, e você tocou em outro assunto importante que é o que? A falta de limite, né? Criança que tem tudo e vira uma criança tirana. Mas vamos falar sobre as birras. As birras, na verdade, elas podem ser por imaturidade emocional mesmo. Uma criança pequena, até os 5 anos, o cérebro dela ainda é muito imaturo. Ela é totalmente dominada pelas próprias emoções, né? Ela não consegue raciocinar, puxa, eu tô com raiva agora, deixa eu refletir sobre isso. Não. Ela sente uma frustração e aquela emoção toma conta dela, né? E as birras podem ser também o quê? Necessidades físicas não atendidas, a criança está muito cansada, está com sono, está com fome. Ou ainda, necessidades emocionais não atendidas. O que isso quer dizer? Todo ser humano nasce com uma necessidade de ser aceito, amado, conectado de uma forma positiva aos pais. E hoje em dia, muitos pais, pelo fato de estarem trabalhando, as mães também de estarem ocupadas, acabam não disponibilizando esse tempo de qualidade com o filho, né? Chega em casa e dá um celular, chega em casa e está cansado, né? Eu falo que educar é diferente de criar. Criar, você vai lá, dá comida, dá banho, né? Paga na escola, isso criar, qualquer um faz. Educar, não. Educar dá muito mais trabalho, né? Você levar em consideração a personalidade dessa criança, você se dedicar a desenvolver habilidades de vida. Então, quando uma criança dá birra, por exemplo, ao invés de falar, nossa, que menino terrível, né? Esse menino não me obedece, na verdade, entender o que são as birras. Será que essa criança
está querendo dizer alguma coisa? Será que ela está precisando de afeto, está precisando de atenção, está precisando de um contato, de olho no olho? Muitas vezes o que a criança quer é um abraço. O tempo da mãe, do pai, e ela aprende que quando ela dá birra, quando ela se comporta mal, ela acaba recebendo essa atenção, né? E outro ponto... pode falar. O outro ponto que vocês falaram sobre essas crianças que não têm limites, isso é muito importante, porque muita gente confunde disciplina positiva com permissividade. Na verdade, não tem nada a ver, né? A gente tem que pôr limites, sim, tem que ter regras claras, sim. Então, aquele pai que acaba, sim, para se livrar da frustração, porque tem criança que chora, grita, e o pai acaba cedendo para não ter que lidar com aquele choro, né? E aí o que acontece? Você não deixa a criança desenvolver a resiliência. Você não ensina ela a lidar com o não, com a frustração da vida, porque é inevitável, né? Que em algum momento da vida você se frustra. Então, os pais têm que aprender a pôr limites de forma clara, né? Você não precisa falar não o tempo todo. Mas quando você falar não, é não, né? Então, filho, a mamãe te ama, mas a resposta é não, por isso, por isso, por isso. E deixar a criança lidar com aquela frustração, né? Isso faz parte de desenvolver. Ela tem que entender que ela pode sobreviver a uma frustração. Sim, a ideia, Thelma, é já começar a aplicar esse método de educação desde o comecinho da vida da criança, ainda que a criança ainda não fale, ainda que seja ali, né, ou esteja começando a falar, 1 aninho, 2 e pouco, já começar assim é muito mais fácil depois, não é? Com certeza, esse seria o mundo ideal, né? Que você já estudasse sobre isso, entendesse sobre isso desde o início, mas nem sempre é possível. Agora, é claro, se você aplicar toda essa forma respeitosa, inteligência emocional, desenvolver o autocontrole, nos 7 primeiros anos da vida da criança, né? Essa primeira infância, faz toda a diferença lá na frente, porque a nossa personalidade, as nossas crenças, elas são formadas nesse período, dos 0 aos 7 anos. Então, se você trata uma criança, você castiga, pune, critica, humilha, bate, ela tem muito mais chance de crescer com autoestima baixa, né, com senso de capacidade diminuído, a criança não acredita em si mesma. Então, claro que vai chegar na adolescência com mais comportamentos desafiadores, né? Que poderia ter sido evitado. E aí, depois dos 7 anos, por exemplo, às vezes algum pai aqui que esteja ouvindo a nossa entrevista agora aqui na Rádio Bandeirantes não pratique essa disciplina positiva, a inteligência emocional, nada está perdido, ainda dá para claro que não. Para acrescentar, Tô falando assim, a disciplina positiva, ela é válida do 0 até uns 16 anos, no sentido assim, porque depois que a criança entrou na adolescência, você já não tem mais aquela condição de estar ali perto, mudando, formou a personalidade. Mas eu estou falando assim, na janela, se você pensar em espaço de tempo, o ideal para você começar a fazer isso é do 0 ao 7. Mas é sempre dar tempo de mudar, né? Uma educação respeitosa, relacionamento, conexão, em qualquer idade, na verdade, vai ser muito bem-vindo. Até se seu filho for um adulto, pode melhorar a sua relação com ele, se você começar a entender o que está por trás das necessidades emocionais, né? Mas a disciplina positiva mesmo, ela tem ferramentas usadas para infância e pré-adolescência. Thelma, recentemente, e isso é um assunto que sempre está sendo debatido, discutido, que é a questão das palmadas nas crianças, né? Tem muita gente que sempre retoma esse assunto, não é? Tem gente que entende que umas palmadas nas crianças em determinado momento faz bem. Como é que você enxerga isso, hein? Então, eu acredito que as pessoas batem nas crianças, punem, castigam, porque elas não têm outras opções, elas não sabem o que fazer. Elas aprenderam assim com os pais, com os avós, com as outras gerações, e elas acreditam que essa é a única forma que existe de educar um ser humano, mas não é, né? Porque qual é o limite para uma palmada? É uma palmada? É 10, é 20, é 30, entende? Tem pai que passa muito do limite, acaba espancando o filho, e isso deixa marcas, isso deixa traumas, né? Os estudos, a ciência avançou e já provou malefícios de suspensão com punição, né? Não só no emocional da criança, né? A criança ela tem muito mais chance de desenvolver depressão, de ter problemas de autoestima, também na questão fisiológica. A criança que apanha muito, que mãe grita muito, ela pode ter dificuldade de aprendizado, ela pode ter atraso de fala, ela pode ter problemas cognitivos mesmo, de concentração, de aprendizado. Então, não sou eu que estou falando, né? Isso já é provado cientificamente.
Acho assim, o mundo evoluiu, a ciência evoluiu e a gente precisa aprender novas formas de lidar com o ser humano. A gente não precisa repetir um comportamento aprendido. E a criança, ela pode aprender de outras formas. Quando ela apanha, ela, na verdade, não está se educando nem desenvolvendo importantes habilidades de vida. Ela está obedecendo pelo medo e não pelo respeito. E o que a gente quer? A gente quer ser respeitado ou a gente quer ser temido? É bem diferente. Sim. Thelma, para a gente finalizar, você fez a sua especialização fora do país, né, em disciplina positiva nos Estados Unidos. Há uma diferença já clara, visível, da criação, da educação dos pais americanos comparada com os pais brasileiros, ou acaba que a gente está numa mesma? O que você percebe? Não, com certeza existe uma grande diferença cultural. E essa diferença condiz o seguinte: no Brasil, a gente ainda tem aquela cultura que a gente tem uma ajudante em casa, que tem alguém que faz tudo para você, limpa a sua casa, né? Então, nos Estados Unidos, não. As crianças, desde pequenas, elas são convidadas a participar. Então, por exemplo, a criança lá faz uma bagunça nos brinquedos, ela termina de brincar e arruma o brinquedo. Uhum. A roupa está suja, a criança vai lá e põe a roupa no cesto, né? Terminou de comer, tira o prato da mesa. Então, a criança desenvolve esse senso de capacidade, de utilidade muito cedo nos Estados Unidos. No Brasil, não. A criança aqui, ela sempre tem alguém fazendo tudo para ela. Se não é empregada, é a mãe, né? A mãe é a avó. E isso acaba criando pessoas, entre aspas, diríamos, mal acostumadas, folgadas mesmo, né? Quantas vezes a gente fala, puxa, olha só, esse cara parou o carro em 2 vagas aqui no shopping, que cara folgado. E aí a gente se pergunta, né? Onde esse cara aprendeu a ser folgado? Dentro de casa, né? A mamãe ia lá, ele fazia uma sujeira, a mamãe limpa. O copo de água caiu, a mamãe limpa. Ele terminou de comer, a mamãe tira o prato. Então, assim, a gente tem que ensinar as crianças a fazerem a parte dela, né? Deixar a criança participar, contribuir. É muito importante até para ela se sentir útil, se sentir capaz. Então, acho que essa é a diferença principal entre a cultura brasileira e a americana. A gente ainda tem um longo caminho aí pela frente para desenvolver esse olhar, né, para a infância. Muito bem, muito bem. Obrigada, Thelma. Nós conversamos aqui no Rádio Livre com a Thelma Abraão, que é educadora especializada em disciplina positiva. A gente bateu esse papo sobre inteligência emocional nessa semana do Dia das Crianças. Muito obrigada, muito esclarecedora, Thelma. Bem-vinda aqui à Rádio Bandeirantes, obrigada, viu? A gente se vê a numa próxima aí. Tchau, Thelma. Até a Obrigada. próxima. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau.